Aquário, pare por um momento. Se você está assistindo a isto agora, esta mensagem não é aleatória. A lua nova de 22 de dezembro não é barulhenta, dramática ou caótica, mas é decisiva. Este é o tipo de mudança cósmica que transforma a vida silenciosamente. Enquanto a maioria das pessoas permanece alheia ao que aconteceu, algo invisível está se reorganizando sob a superfície da realidade. Linhas do tempo estão sendo editadas. Contratos de alma estão sendo atualizados. E um sinal sutil mostrará se você está se alinhando ou repetindo o mesmo ciclo. A maioria das pessoas não perceberá porque está esperando por barulho. Esta lua nova não grita. Ela seleciona. Fique comigo até o final. Porque, uma vez que você reconheça este sinal, seu caminho para de resistir e começa a responder. Por quê? Esta lua nova de 22 de dezembro é diferente de todas as outras. Aquário, nem todas as luas novas são destinadas a iniciar algo. Algumas são destinadas a aprovar algo que já estava se formando sob a superfície. Esta é uma dessas luas novas. 22 de dezembro não chega com urgência. Não te pressiona a agir impulsivamente. Ela não te inunda com intensidade emocional ou sinais dramáticos. Em vez disso, chega como um portão silencioso que se abre, um que responde apenas àqueles que estão internamente prontos para atravessá-lo sem serem empurrados. É por isso que a maioria das pessoas interpretará mal esta lua nova. Elas buscarão excitação. Buscareo chaos. Buscareo confirmaceo emotional. E quando não sentirem nada, presumirão que nada aconteceu. Mas Aquário, esta lua nova não foi feita para reação. Ela foi feita para reconhecimento. Esta é uma lua de limiar. E limiares não se anunciam. O dia 22 de dezembro se encontra em uma rara sobreposição energética onde fins e começos ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa sobreposição cria um ponto de pressão não no mundo externo, mas na própria identidade. É por isso que o desconforto que muitos sentem agora não vem de eventos. Vem de superar antigos papéis internos. Papéis como explicar demais, funcionar demais, tolerar demais, esperar demais. Esta lua nova não destrói as coisas violentamente. Ela as dissolve silenciosamente, e dissoluções silenciosas são as mais difíceis de perceber, a menos que sua percepção já esteja aguçada. Aquário, você é regido pela consciência. É por isso que esta lua nova te afeta de forma diferente. Esta lua nova não ativa a emoção. Ela ativa a clareza. A maioria das luas novas funciona através do desejo. Esta funciona através do discernimento. Você pode notar, nos dias próximos a 22 de dezembro, que suas reações emocionais parecem estranhamente atenuadas, não suprimidas, mas sim atenuadas, como se o volume tivesse sido diminuído sem o seu esforço. Situações que antes desencadeavam ansiedade ou urgência já não te afetam da mesma forma. Conversas que antes exigiam reflexão agora parecem óbvias. Você não se sente distante da vida. Você se sente livre de amarras. Essa distinção importa. Isso não é entorpecimento. Isso não é evitação. Isso não é bloqueio emocional. Isso é maturidade energética se manifestando. Maturidade não é algo emocionante. É algo puro. E energia pura não implora por atenção. Ela estabiliza a realidade ao seu redor. O universo não está mais perguntando o que você quer. É aqui que a mudança se torna séria. Sob esta lua nova, o universo para de te fazer perguntas. Ele para de perguntar: o que você quer? O que você está tentando manifestar? O que você espera? Em vez disso, começa a observar algo muito mais importante. O que você ainda está disposto a tolerar? Porque a tolerância revela a identidade mais rápido do que o desejo jamais revelará. Depois de 22 de dezembro, tudo o que você continuar a tolerar emocionalmente, energeticamente e relacionalmente se torna uma declaração, não para o universo, mas para si mesmo. E o universo responde às autodeclarações com precisão. É por isso que esta lua nova não parece dramática. Ela parece definitiva de uma forma tranquila. É por isso que muitas pessoas não sentirão nada e é por isso que esse é o objetivo. A maioria das pessoas se baseia em picos emocionais para medir o movimento espiritual. Sem emoção, não há mudança. Sem intensidade, não há transformação. Mas Aquário, você já sabe disso. As mudanças mais profundas não se anunciam emocionalmente.
Elas se anunciam por meio de mudanças comportamentais. Você pode notar que não discute tanto. Você não busca respostas definitivas. Você não sente a necessidade de corrigir a percepção dos outros. Isso não é resignação. É autoconhecimento. E é aqui que algo crucial acontece para Aquário. Sua alma para de negociar. Você não barganha mais com situações que te drenam. Você não justifica mais permanecer onde a energia parece estar em baixa. Você não precisa mais de validação externa para confirmar o que já sabe internamente. Isso não é rebeldia. É o alinhamento se tornando inegociável. O desaparecimento da busca por provas é o sinal. Aqui está um dos indicadores mais claros da ativação desta lua nova. Você para de precisar de provas para confiar na sua direção. Antes desta lua nova, você pode ter sentido: eu sei que isso não está certo, mas ainda não consigo explicar o porquê. Sinto que estou sendo chamado para outro lugar, mas preciso de mais confirmação. Sinto que este capítulo está se fechando. Mas e se eu estiver errado? Depois de 22 de dezembro, esse debate interno se aquieta, não porque as respostas chegam, mas porque as perguntas se dissipam. Você reconhece o que se alinha sem evidências. Você reconhece o que não pertence sem conflito. E, pela primeira vez, você não se sente responsável por confiar nesse saber. Isso não é imprudência. É coerência. Quando seus pensamentos, emoções e intuição param de discutir, sua energia se torna decisiva. E a energia decisiva remodela a realidade. Esta lua nova não é sobre esperança. É sobre prontidão. A esperança é orientada para o futuro. A prontidão é centrada no presente. A esperança espera. A prontidão permanece. Esta lua nova não inspira sonhos. Ela inspira o enraizamento. Se você tem se sentido estranhamente calmo em relação a coisas que antes consumiam seus pensamentos, se seu desejo de se explicar diminuiu, se o silêncio parece poderoso em vez de solitário, esses não são sinais de desinteresse. São sinais de que seu sistema nervoso está se estabilizando em um nível mais elevado. Seu corpo está aprendendo que não precisa mais ficar alerta para sobreviver. E quando o sistema nervoso relaxa, a percepção se aguça. É por isso que a força não é mais necessária. Quando a força desaparece, a resistência não tem nada contra o que lutar. Esta é a genialidade oculta da lua nova de 22 de dezembro. Ela não te ensina a se esforçar mais, mas sim a parar de se esforçar completamente. E quando a força desaparece, a resistência se dissolve, os atrasos se suavizam. O desalinhamento se revela mais rapidamente. A vida não se torna perfeita, mas se torna receptiva. Aquário, esta lua nova não está mudando o mundo, mas sim a forma como o mundo te reconhece. E quando o reconhecimento substitui a resistência, tudo começa a se reorganizar em torno da clareza. Um sinal sutil que a maioria das pessoas não percebe, mas que Aquário sentirá profundamente. O sinal não vem de fora. Não há telefonema dramático, nenhuma porta que se abre de repente, nenhum momento cinematográfico que anuncie que é isso. Na verdade, se você estiver esperando por algo externo para confirmar que a lua nova de 22 de dezembro mudou seu caminho, você perderá a mudança completamente, porque esse sinal não se manifesta para você. Ele se manifesta dentro de você. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas o ignora. Porque os sinais mais poderosos são sempre internos. A atenção humana é treinada para buscar provas externas. Somos condicionados a acreditar que a mudança só importa quando algo acontece, alguém chega, as circunstâncias se reorganizam visivelmente. Mas as transformações espirituais mais profundas nunca começam assim. Elas começam alterando a forma como você se relaciona com a incerteza. Esta lua nova não muda sua situação primeiro. Ela muda sua orientação perante a vida. E uma vez que a orientação muda, as circunstâncias a seguem silenciosamente, precisamente e sem resistência. No exato momento em que a mudança acontece. Aqui está o sinal em sua forma mais pura. Você para de perseguir a clareza e a clareza começa a perseguir você. Não dramaticamente, não de uma vez, mas inequivocamente. Aquário, você pode se pegar parando no meio de um pensamento e percebendo: eu já sei o que fazer. Não porque você analisou a situação, não porque alguém lhe aconselhou, mas porque a própria pergunta se dissipou antes mesmo de se formar completamente. Isso não é impulsividade. É coerência.
Como este signo se manifesta no dia a dia. Por volta da lua nova de 22 de dezembro, você pode vivenciar momentos que parecem pequenos, mas que na verdade são sísmicos. Momentos como decisões que acontecem instantaneamente, em vez de após uma longa reflexão. Debates emocionais que terminam sem resolução simplesmente porque não parecem mais relevantes. Uma repentina falta de interesse em revisitar conversas antigas ou explicar escolhas passadas. Você não se sente pressionado. Você não se sente apressado. Você se sente tranquilo. Essa tranquilidade é o sinal. E isso confunde as pessoas porque nos ensinaram que a certeza deve vir acompanhada de entusiasmo ou alívio. Essa certeza vem com uma calma neutra. Por quê? Isso não é perda de interesse, embora pareça. De fora, essa mudança pode parecer desinteresse. As pessoas podem presumir que você parou de se importar, que desistiu, que perdeu a motivação. Mas, espiritualmente, o oposto está acontecendo. O que está se dissipando não é a preocupação, mas sim o apego. Apego aos resultados. Apego à necessidade de consertar. Apego à necessidade de ser compreendido. O alinhamento não se apega, mas sim estabiliza. E uma vez alinhado, a urgência evapora. A energia se transforma. A maioria das pessoas interpreta isso erroneamente. A maioria confunde alinhamento com afastamento. Acreditam que, se não estão emocionalmente carregadas, devem estar desconectadas. Mas, Aquário, você está vivenciando algo muito mais profundo. Sua energia mudou da busca por resultados para a manutenção da frequência. Esta é uma transição profunda. Antes desta lua nova, sua energia pode ter sido orientada para a antecipação, preparação, correção e esforço. Após esta lua nova, a energia se reorienta para a presença, discernimento, seleção e contenção. Você não busca mais resultados, mas atrai respostas. E quando a energia muda dessa forma, o universo interage de maneira diferente. Como o universo responde a essa mudança? Quando você para de buscar clareza, a vida começa a se revelar sem pressão. Você pode notar pessoas mostrando suas verdadeiras intenções sem que você precise perguntar, situações se resolvendo sem a sua intervenção e atrasos se dissipando naturalmente quando você para de monitorá-los. Isso não é coincidência. É o universo respondendo à autoridade energética. Quando você para de precisar de respostas, as respostas perdem a resistência. Discernimento sem paranoia. Um dos efeitos mais poderosos desta lua nova é a qualidade do discernimento que ela ativa. Isso não é suspeita. Isso não é hipervigilância. Isso não é defesa emocional. Isso é saber puro. Você sente que isso se encaixa. Isso não se encaixa. Sem narrativa, sem carga emocional, você não precisa justificar seus limites. Você não precisa anunciar seu distanciamento. Você não precisa explicar seu silêncio. Sua energia fala antes mesmo que suas palavras possam. Isso é discernimento sem medo, confiança sem arrogância, limite sem explicação. Essa combinação é rara e inconfundível. O momento em que o controle não é mais necessário. É aqui que a mudança se torna inegável. Você não precisa mais reagir para se sentir no controle. A reação se dissolve. A observação se fortalece. Em vez de responder a cada estímulo, você começa a escolher para onde sua energia vai. Isso não é passividade. Isso é maestria. E a maestria sempre parece mais silenciosa do que a luta. Sua alma alcança uma compreensão que muda tudo. Se for para ser meu, me encontrará onde estou. Não perseguir, não buscar, não provar, simplesmente encontrar. Como essa compreensão muda tudo. Uma vez que essa crença se estabiliza, a vida se reorganiza ao seu redor. As oportunidades param de testá-lo. Elas se apresentam claramente ou não se apresentam de forma alguma. As pessoas param de drená-lo. Elas se alinham ou saem de forma limpa. Os caminhos param de se repetir. Você não repete mais lições disfarçadas de oportunidades. Por quê? Porque a repetição só existe onde a consciência ainda não se estabilizou. Sua consciência se estabilizou. O aviso oculto nesta lua nova. Agora, aqui está a parte mais importante. O presente desta lua nova é sutil, e presentes sutis podem ser facilmente anulados. Se você ignorar este sinal, se voltar a perseguir, se retomar a provar, consertar, forçar,
Você não perde o que está por vir. Você o adia. Porque perseguir sinaliza ao universo que a clareza ainda está fora de você, e a clareza não pode chegar onde já está sendo buscada. Esta não é uma fase de avanço. Esta não é uma janela para correr atrás do que se quer. Esta não é uma corrida de manifestação. Esta é uma fase de estabilização. Por quê? A contenção é o seu poder. Agora, Aquário, o seu poder durante esta lua nova não é o esforço. É a contenção. Contenção para não explicar demais. Contenção para não reagir de forma exagerada. Contenção para não se envolver emocionalmente demais. Contenção não é limitação. É contenção. E a contenção permite que a energia se concentre. É assim que se constrói influência. É assim que os prazos se estabelecem. É assim que o destino para de oscilar. Você não deve fazer mais agora. Você deve se manter firme no que já sabe. E quando você faz isso, a vida para de fazer perguntas. Ela começa a responder. A mudança de energia que reescreve o padrão da sua alma. O dia 22 de dezembro não chega para reorganizar suas circunstâncias. Ele chega para recalibrar algo muito mais fundamental, sua bússola interna. Esta lua nova atua abaixo da personalidade, abaixo dos hábitos, abaixo da identidade superficial. Ela opera no nível em que as escolhas são formadas antes de se tornarem ações. É por isso que essa mudança parece difícil de explicar, porque a linguagem pertence ao padrão antigo e você está entrando em um novo. Esta lua nova trabalha a identidade, não a imagem. A maioria das mudanças astrológicas influencia o humor, o momento ou as oportunidades. Esta influencia quem você acredita ser. E quando a identidade muda, tudo o que vem depois se reorganiza naturalmente, sem forçar. Muitos aquarianos notarão um distanciamento sutil, mas inconfundível, de rótulos que antes pareciam importantes. Não rejeição, não rebeldia, apenas um desinteresse silencioso. Você pode se sentir menos conectado a antigos objetivos que antes o motivavam. Antigas definições de sucesso que já não parecem precisas. Antigos papéis emocionais que você inconscientemente desempenhava para os outros. Papéis como o de quem explica, o de quem mantém tudo unido, o de quem se adapta infinitamente. Esse distanciamento não vem acompanhado de raiva, vem acompanhado de neutralidade. E a neutralidade é o indicador mais claro de que a identidade está mudando em sua essência. Porque você pode ter dificuldade em explicar quem está se tornando. Um dos aspectos mais confusos desta lua nova é que sua transformação não vem com uma narrativa. Você pode sentir que está mudando, mas ainda não consegue descrever como. Isso acontece porque essa mudança é energética antes de se manifestar verbalmente. A linguagem se forma depois que a identidade se estabiliza, não antes. Tentar explicar quem você está se tornando agora pode parecer impossível. Não porque você esteja perdido, mas porque está em transição entre estados energéticos. Pense assim: você não é mais quem era, mas ainda não precisou definir quem você é. Esse espaço intermediário não é confusão, mas sim recalibração. A mudança fundamental é a saída da criação baseada na sobrevivência. Eis o que realmente está acontecendo abaixo da superfície. Sua alma está saindo da criação baseada na sobrevivência. A criação baseada na sobrevivência ocorre quando a motivação é impulsionada pelo medo, e não pelo alinhamento. Antes desta lua nova, grande parte do seu progresso pode ter sido alimentado pela necessidade de provar seu valor, evitar perdas, corrigir o passado, prevenir arrependimentos, antecipar-se às decepções. Mesmo quando você tinha sucesso, podia haver uma tensão subjacente. Uma sensação de que o descanso ainda não era merecido, de que a paz era condicional, de que você ainda precisava acertar. Esta lua nova interrompe esse padrão pela raiz, não mudando suas circunstâncias, mas removendo a urgência interna que as mantinha vivas. A mudança na motivação é sutil, mas absoluta. Após o dia 22 de dezembro, sua motivação se reorganiza silenciosamente. Você não deixa de querer crescer. Você deixa de querer um crescimento que custa caro ao seu sistema nervoso. Sua motivação passa a vir do alinhamento em vez da ansiedade, da presença em vez da pressão, da ressonância a longo prazo em vez de resultados rápidos. É por isso que certas coisas repentinamente perdem o encanto. Você não quer mais vitórias rápidas que custam sua paz. Caos disfarçado de paixão. Intensidade confundida com conexão.
situações quase perfeitas que exigem ajustes constantes. Essas coisas antes pareciam empolgantes porque refletiam a energia da sobrevivência. Agora, elas parecem exaustivas. Isso não é tédio. Isso é evolução. O refinamento da alma não traz euforia. Traz uma sensação de limpeza. É aqui que muitas pessoas interpretam mal o crescimento espiritual. Elas esperam que o despertar seja empolgante. Esperam que as descobertas sejam um alívio. Esperam que a transformação seja emocional. Mas o refinamento não traz nada disso. O refinamento traz tranquilidade. Traz menos palavras, menos reações, menos apegos. Traz a simplicidade como uma escolha onde antes a complexidade parecia necessária. E, por não ter drama emocional, muitas pessoas presumem que nada de importante está acontecendo. Mas Aquário, é aqui que os destinos se consolidam. Por quê? Esta fase determina seu caminho a longo prazo. Os avanços mudam de direção. O refinamento altera a trajetória. Esta lua nova não está redirecionando você repentinamente. Ela está estabilizando você para que não fique mais à deriva. Uma vez concluído o refinamento, seu caminho se torna mais difícil de interromper. Não porque os desafios desapareçam, mas porque o desalinhamento não persiste mais. Opções erradas parecem erradas imediatamente. Conexões erradas perdem a força emocional rapidamente. O momento errado não te tenta. Isso não é resistência. Isso é clareza enraizada no nível da identidade. A lua nova não está pedindo que você se torne alguém novo. Esta é uma das verdades mais importantes a serem compreendidas. A lua nova de 22 de dezembro não está pedindo que você se transforme em uma nova versão de si mesmo. Ela está removendo a pressão de continuar sendo alguém que você nunca foi de verdade. Alguém que se esforçou demais para ser aceito, que se adaptou demais para se manter conectado, que se sobrecarregou para se sentir seguro. Essa identidade era funcional, mas não autêntica. E a autenticidade não exige esforço. Sinais de que o padrão da sua alma está sendo reescrito. À medida que essa recalibração continua, você poderá notar mudanças internas sutis, porém profundas, como uma intuição mais forte que precisa de menos palavras, decisões que parecem definitivas sem carga emocional, um desejo de simplificar em vez de expandir, menos interesse em explicar suas escolhas e a sensação de que não preciso ter pressa. Esta última é a mais importante, porque a urgência era o motor do seu padrão antigo, e o seu desaparecimento é o sinal mais claro de que a energia da sobrevivência está saindo do seu sistema. Porque esse saber é, na verdade, proteção? Essa calma certeza de que não preciso ter pressa não é complacência. É proteção. Quando o tempo se alinha com a prontidão, a vida para de pressionar. A pressão só existe quando a identidade e a direção estão desalinhadas. À medida que o alinhamento se estabiliza, a pressão desaparece e, com ela, os prazos falsos se dissipam. As expectativas externas diminuem. O medo de perder uma oportunidade perde força. Você começa a operar a partir do seu tempo interno, em vez do ruído externo. Isso não é distanciamento da vida. É sincronização com ela. O que acontece quando o padrão da alma se estabiliza? Uma vez que essa mudança energética se completa, algo poderoso se torna permanente. Suas escolhas param de contradizer seu bem-estar. Você não diz mais sim enquanto sente não. Você não avança mais sentindo-se desalinhado. Você não confunde mais intensidade com significado. Sua vida começa a refletir coerência. E a coerência é magnética, não estridente, não dramática, mas inconfundível. Aquário, esta lua nova não grita transformação. Ela a instala silenciosamente, permanentemente, no nível onde suas decisões futuras se formarão. E a partir desse momento, a vida não precisa mais corrigi-lo. Ela colabora com você. O que se abre depois que você honra esta lua nova? Uma vez que você honra a sutileza desta lua nova, algo poderoso se desdobra. Silenciosamente, decisivamente e sem negociação. Seu caminho se torna inegociável. Não rígido, não impositivo, não defensivo, apenas claro. E a clareza faz algo extraordinário. Ela remove o atrito sem remover a escolha. Este é o momento em que a vida para de empurrá-lo em direções diferentes e começa a se organizar em torno de onde você já está. O que inegociável realmente significa para Aquário? Inegociável não significa teimosia.
Significa que sua energia não se curva mais à confusão. Você não precisa convencer. Você não precisa provar. Você não precisa se preparar ou se impor. Sua direção se estabelece internamente e essa estabilidade se comunica externamente sem palavras. As pessoas sentem isso. As situações respondem a isso. O tempo se ajusta a isso. Você não pergunta mais à vida o que vem a seguir. Você está disponível para o que está alinhado com o seu propósito. O primeiro sinal disso são respostas mais rápidas do universo. Uma das primeiras coisas que você pode notar após 22 de dezembro é a velocidade. Não uma velocidade frenética, mas uma capacidade de resposta. Nem tudo se move mais rápido, mas o que precisa se mover para de hesitar. Você pode experimentar respostas chegando sem lembretes, decisões sendo resolvidas sem idas e vindas, oportunidades se esclarecendo sem esforço. Isso não acontece porque você está fazendo mais. Acontece porque sua energia não está mais fragmentada. Quando a intenção é clara e a identidade é estável, o universo não hesita. Ele reflete. É por isso que a turbulência emocional começa a se dissipar. Outra mudança inconfundível após esta lua nova é a tranquilidade emocional, não entorpecimento, não supressão, não evitação, mas resolução sem drama. Situações que antes causavam ansiedade agora parecem administráveis ou irrelevantes. Conversas que antes exigiam reflexão agora parecem concluídas. Os antigos laços emocionais se dissipam sem a necessidade de um desfecho. É isso que acontece quando você para de viver reagindo e começa a viver reconhecendo. Você não precisa mais ensaiar emocionalmente os resultados. Seu sistema confia na sua direção. Essa confiança é tudo. As coisas se resolvem. A sensação que muda tudo. Talvez a sensação mais surpreendente após esta lua nova seja um profundo conhecimento interno. As coisas se resolvem não porque tudo é perfeito, não porque nada pode dar errado, mas porque você não está mais operando a partir da incerteza. Essa sensação não vem do otimismo. Vem da autoridade energética. Autoridade energética é o estado em que seu sistema nervoso acredita que sua vida está alinhada mesmo antes que as evidências cheguem. E uma vez que o sistema nervoso se estabiliza, a realidade se reorganiza. Você para de pedir permissão e a vida para de questioná-lo. É aqui que a mudança se torna inconfundível. Antes desta lua nova, você pode ter inconscientemente esperado por aprovação, sinais de tempo, confirmação externa. Depois de 22 de dezembro, essa espera se dissolve, não porque você se torna imprudente, mas porque sua bússola interna está online. Você não se apressa. Você não hesita. Você se move quando o movimento é natural. E quando você para de se questionar, a vida para de questioná-lo. Portas que não são para você param de aparecer. Portas que são para você não exigem força. O que se abre a seguir e por que parece tão fácil? Uma vez que esse alinhamento interno se estabiliza, várias coisas começam a acontecer simultaneamente. Primeiro, oportunidades alinhadas reconhecem você. Você não precisa mais procurar as aberturas certas. Elas reconhecem a sua frequência. Oportunidades que se encaixam no seu futuro começam a aparecer com resistência mínima, no momento certo e com comunicação clara. Você não se sente confuso sobre se deve ou não dizer sim. Você não sente pressão para agir imediatamente. Você sabe. Segundo, pessoas desalinhadas saem sem drama. Um dos resultados mais pacíficos desta lua nova é a forma como os finais acontecem. Sem confrontos, sem desmoronamento emocional, sem necessidade de explicações. Pessoas que não ressoam mais simplesmente se afastam. Conexões que dependiam de versões antigas de você perdem o ímpeto. Não há colapso, apenas uma conclusão silenciosa. Isso não é perda. É o espaço se abrindo. Terceiro, sua intuição se torna prática. Antes desta lua nova, a intuição pode ter parecido abstrata, algo que você sentia, mas questionava. Após esta lua nova, a intuição torna-se prática. Você age de acordo com ela sem questionamento. Você confia nela sem pensar demais. Você a integra às decisões diárias naturalmente. Isso não é impulsividade. É conhecimento incorporado. O maior presente, a paz interior. Mais do que qualquer outra coisa, o que se abre depois que você honra esta lua nova é a paz interior. Chega de ficar procurando sinais no horizonte. Chega de duvidar se está atrasado.
Chega de barganhas emocionais com o passado ou o futuro. Você chega ao presente e o presente te acolhe. Este é o momento em que sua energia para de oscilar para frente ou para trás. Você permanece onde está. E a partir desse lugar, a vida te encontra com clareza. Porque a quietude é a ativação. A maioria das transformações espirituais tenta despertar as pessoas através do caos. Esta lua nova faz o oposto. Ela cria quietude para que você finalmente possa se ouvir novamente. No silêncio, você percebe o que importa, o que não importa, o que não precisa mais de esforço. A quietude não retarda o progresso. Ela remove a interferência, e a interferência era a única coisa que bloqueava o ímpeto. Quando um aquariano se aquieta interiormente, eis a verdade que a maioria das pessoas não compreende. O aquariano mais poderoso não é o barulhento, nem o urgente, nem o que explica o futuro. É o aquariano que é interiormente silencioso. Porque silêncio interior significa ausência de dúvidas influenciáveis nas decisões, ausência de ruído emocional distorcendo a intuição, ausência de desalinhamento drenando energia. E quando um aquariano atinge esse estado, o universo escuta atentamente. Não porque você exige, não porque você pede, mas porque sua frequência finalmente se torna coerente. E a coerência é a linguagem a qual o universo responde mais rapidamente. Aquário. Se você permaneceu até este momento, considere isso uma confirmação. O dia 22 de dezembro não está aqui para testá-lo. Está aqui para confiar em você. Você não está mais sendo preparado para o alinhamento. Você está agindo a partir dele. Você não precisa perseguir sinais. Você não precisa forçar resultados. Você não precisa explicar sua calma. Seu silêncio não é vazio. É comando. A lua nova não mudou o mundo ao seu redor. Ela mudou a forma como o mundo se aproxima de você. E a partir deste momento, a vida responde de forma diferente. Não porque você se esforça mais, mas porque você finalmente parou de resistir à sua própria clareza. Você não ignorou o sinal. Você se tornou o sinal.